Mais uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar aí a respeito dos modelos ditatoriais ocorridos na América Latina. De forma geral, a gente vai observar que não só no Brasil, como em diversos países, quase todos os países da América do Sul e muitos países da América Central tiveram modelos ditatoriais tão violentos quanto aqueles que nós vimos numa série de aulas aqui do nosso curso. A gente vai observar com maior destaque na aula de hoje os casos da Argentina, do Chile, da Nicarágua e um apanhado geral com a ideia da Operação Cóndor. Então vamos lá. Começamos aí trabalhando com a ditadura na Argentina, e falar da Argentina é falar de Juan Domingos Perón, um dos grandes líderes argentinos. Ele vai ter uma ideia muito popular, digamos assim, de governo, principalmente nos primeiros governos dele, na década de 40, final da década de 40, o Juan Domingos ele teve um mandato muito próspero, conseguiu desenvolver muito, inclusive economicamente, a Argentina. Ele, na década de 50, volta e tem mais outros 2 mandatos na presidência, quando acaba tendo o primeiro momento aí de ditadura militar na Argentina. Tem um momento, digamos assim, de democracia entre 55 e 83, que é o novo mandato do Perón. Na verdade, vai haver ali na Argentina, em 1973, a possibilidade de eleições, onde o Perón não vai, a princípio, concorrer, ele estava exilado, e quem vence as eleições, o presidente que vence as eleições, chama o Perón para o governo, passa alguns meses e renuncia, chamando novas eleições. E nessas novas eleições, em 73, o Perón ele consegue ser eleito. O problema é que logo depois, em 74, ele morre, Juan Domingos Perón morre. E aí quem vai assumir é a esposa dele, que também era vice-presidente, Isabelita Perón. Não confundir com Eva Perón. A Evita Perón é uma outra esposa, era uma moça mais midiática e tudo mais, mas a Eva Perón morreu lá na década de 50. Então a Isabelita Perón também era uma política e também tinha aí, digamos assim, uma participação muito intensa na vida política de seu marido, do Juan Domingos Perón. Seja lá como for, no caso da Isabelita, ela não vai ter um apoio popular muito grande e também ela não vai conseguir, digamos assim, administrar politicamente os vários interesses dentro da Argentina, o que abre espaço para ela ser destituída do poder e ter um novo golpe militar dentro da Argentina. E esse golpe militar ele vai ser extremamente violento. Tá? A ditadura ela vai fazer uma série de situações que vão destruir a economia argentina. Talvez seja uma das piores ditaduras no sentido de política econômica dentro do país, porque a ditadura na Argentina vai levar a uma falta de indústria, um desemprego absurdamente grande dentro do país. O país vai ter um declínio econômico, que já havia tendo um declínio econômico desde ali da década de 50, mas ele vai ser intensificado ali na década de 70 por conta dessa ditadura. É claro que a gente sempre deve lembrar que existe um panorama internacional de crise do capitalismo, principalmente a partir de 74 e depois em 79, com a chamada crise do petróleo. Então, o mundo capitalista está envolvido em diversas crises, e isso vai ser um atenuante ao modelo adotado pela Argentina, mas seja lá como for, a ditadura argentina vai ser muito violenta, como todas as outras vão ser, porém ela vai ter um modelo de política econômica desastroso para o povo argentino. E dentro dessa violência, uma das marcas da ditadura militar na Argentina é o sequestro de crianças. Algumas crianças eram sequestradas mediante a movimento estudantil e tudo mais, alguns jovens eram sequestrados pela própria ditadura, pela própria polícia e militares da ditadura, e outros, os pais dessas crianças, e aí sim, crianças mesmo, bem pequenininhas, os pais eram presos, muitas vezes torturados e mortos, e essas crianças eram colocadas para a adoção.
e algumas delas colocadas para adoção de modo internacional, ou seja, pais de outros países pegavam para adotar essas crianças argentinas. E isso faz com que haja um número muito grande de crianças desaparecidas dentro da Argentina, ficando célebre os protestos das mães da Praça de Maio. Está aqui, olha. Hoje em dia tem os protestos das avós da Praça de Maio. O que é a Praça de Maio? Você tem a Casa Rosada, que é a sede do governo da Argentina. De frente à Casa Rosada, você tem a Praça de Maio, onde as mães iam manifestar contra a ditadura e pelo desaparecimento de seus filhos. Esse modelo de protesto vai criar um símbolo muito forte dentro da Argentina e, claro, vai dar pressão para o fim da ditadura na Argentina. Falamos aí um pouquinho a respeito do Chile. O Chile vai ter um outro modelo. Enquanto na Argentina a gente vai ter um modelo muito popular, digamos assim, de governo, por parte do Juan Domingo Perón, no Chile a coisa vai ser um pouco diferente. Primeiro é bom a gente citar que o Chile ele vai ser um país de estabilidade política e reconhecidamente com uma estabilidade política muito grande. Isso durante toda aí a década de 40, 50 e 60. E em nome dessa estabilidade política, o Chile ele acaba conseguindo ter um crescimento econômico bem interessante. E, claro, com todos os problemas de países subdesenvolvidos, mas ele tem um crescimento econômico interessante. Vai ter uma mobilização da esquerda dentro do Chile a partir da década de 70 e vai conseguir eleger o Salvador Allende. Ele vai ser eleito presidente da República em 1970 e fica no cargo até 73. E o que a gente deve destacar do Salvador Allende? Ele era socialista, ele fazia parte de um movimento socialista dentro do Chile e não só ele vai ser eleito, como ele vai, a partir da democracia que estava no país, tentar fazer com que passe leis para transformar o Chile num país socialista. Diferente da ideia que a gente tem de transformação da realidade econômica e social de um país através da revolução, como é o caso largamente colocado aqui na América do Sul, é o caso de Cuba, no Chile vai ser um pouquinho diferente. A gente não tem uma revolução, o povo não pega em armas e um presidente democraticamente eleito, Salvador Allende, com uma ideia socialista. Ou seja, ele tinha chancela do povo para colocar o socialismo em voga. É óbvio que a gente tem que destacar também que o Salvador Allende ele vence o candidato de oposição com uma margem muito pequena e caracteriza também que ainda que o Salvador Allende seja um presidente eleito, ele foi eleito com um país dividido. Não havia um total apoio popular, também não vai ter apoio de grandes empresários que tinham interesse dentro do Chile. Algumas dessas empresas ligadas diretamente ao capital norte-americano começam a boicotar, de certa forma, o governo do Salvador Allende. Isso vai levar a um golpe militar promovido aí pelo general Augusto Pinochet. Havia uma tradição dentro do Chile de não intervenção militar e o Pinochet ele quebra essa tradição e diferente de outros países onde você tem uma cúpula militar que vai organizar o poder e grupos e militares diferentes se revezando no poder, que é o caso que aconteceu no Brasil, na Argentina, no Chile você tem a personificação do poder em cima de um militar específico que era o Pinochet. Então quando a gente fala da ditadura militar do Chile, a gente está falando de uma ditadura personalista do Pinochet. É claro, a gente está falando de um período da Guerra Fria, um período onde você ou é ligado aos Estados Unidos ou é inimigo dos Estados Unidos. Quando o Salvador Allende propõe uma guinada para o lado do socialismo, mesmo que sendo democrática, isso vai ser muito mal interpretado dentro do governo americano, que apoia intervenções militares.
apoia a intervenção militares em todos os lugares aqui da América. É bom a gente frisar, porque eu falei lá atrás, quando mostrei para vocês o momento do golpe militar no Brasil e o quanto teve apoio dos Estados Unidos. Esse apoio é feito em todos os locais dentro da América que tinham pelo menos uma tendência à esquerda e que não seja necessariamente socialista, o que não é o caso do Chile. No Chile a gente está vendo que o Salvador Allende era socialista e queria levar democraticamente o país ao socialismo. Tem a imagem aqui, olha, da tomada de poder por parte do Pinochet. O Salvador Allende convoca o povo a pegar em armas e lutar contra o golpe militar. Vai ter alguns conflitos e a sede do governo chileno acaba sendo metralhada, destruída e o Salvador Allende decide suicidar. O Pinochet toma o poder e apesar aí de uma inicial estabilidade econômica dentro do Chile, apoio do capital internacional, você tem uma inicial estabilidade. Mas com o tempo a gente começa a perceber algo tradicional daqui da América e principalmente algo que você vai ver em todos os governos militares. A ideia da concentração de renda e desemprego. Concentração de renda quer dizer o que, basicamente? É você ampliar a diferença entre as pessoas milionárias e bilionárias do país da população muito pobre. Então você tem aí um cenário na América como um todo, nessa América Latina como um todo, de pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E essa concentração de renda se dá, na maioria dos casos, com intensidade muito grande no período ditatorial apoiado aí pelos Estados Unidos. Após 17 anos de ditadura do Pinochet, ditadura essa extremamente violenta. Vale destacar que a ditadura militar do Chile é considerada aí uma das mais violentas de todas as ditaduras militares ocorridas aqui na América Latina. Era uma violência muito intensa e a partir aí da década de 80, final da década de 80, começa a ter a ideia da abertura política. Em 1989 vai ter uma eleição direta para presidente. E aí, finalmente, o Chile acaba com a ditadura militar. Falar de um outro exemplo também interessante aí, que é o da Nicarágua, lá na América Central. E a gente vai observar que a Nicarágua ela vai ter uma história um pouquinho diferente daquilo que a gente tem observado sobre as ditaduras aqui. Vai ocorrer lá na Nicarágua uma ditadura civil, digamos assim, apoiada pela família Somoza. E essa era uma família que detinha muito poder dentro da Nicarágua e fazia com que a concentração de renda na Nicarágua fosse absurda. Era um país extremamente pobre e mais, era um país onde você tinha quase 80% da população analfabeta. Vai ocorrer lá atrás, no finalzinho da década de 10, início da década de 20, um movimento liderado por Sandino, tá? E esse movimento vai ser um movimento contrário aos interesses dos Estados Unidos, interesses da própria família Somoza. O Sandino ele acaba sendo morto lá atrás, na década de 20, e vai ser recuperado as ideias de Sandino no chamado movimento sandinista. O movimento sandinista ele tinha uma orientação de esquerda e socialista, e ele acaba tendo um certo apoio de Cuba e faz uma revolução socialista dentro da Nicarágua. Eles vão tomar o poder em 1979, mas vai tentar, digamos assim, se desenvolver economicamente, mas com o embargo econômico vai sofrer demais, e aí, no final das contas, o modelo socialista dos sandinistas não vai dar muito certo. Muito porque, diferente de Cuba, que você tem ali uma ideia de poder centralizado na mão de Fidel Castro, na Nicarágua eles vão manter um modelo democrático. Eles dão a possibilidade de eleições. Então eles vão fazer com que haja eleição e o próprio partido sandinista consegue vencer as eleições. Então, assim,
não é você pensar uma ditadura socialista dentro da Nicarágua, mas sim um modelo mais democrático de tomada do poder. Assim como a gente teve um pouquinho a ideia do Chile. Só que o Chile vai ficar pouco tempo, Salvador Allende fica pouco tempo. Os sandinistas ficam um pouco mais de tempo no governo, até também final da década de 80, a candidata Violeta Chamorro, apoiada pelo interesse do capital norte-americano, acaba vencendo as eleições da Nicarágua e terminando aí o governo socialista sandinista. É claro que é um governo que vai ter diversos problemas, não consegue desenvolver economicamente, não consegue promover as melhorias sociais que tanto a população nicaragüense precisava, porém também ele vai sofrer muitos embargos por parte dos Estados Unidos. Voltando à nossa ideia aqui um pouco mais da América do Sul, a gente vai ter a Operação Cóndor, certo? Que é uma operação, uma organização dos países com ditadura militar que vão tentar fazer uma ação contra a esquerda. Essa esquerda, seja ela uma esquerda de contrários à própria ditadura, ou seja ela uma esquerda socialista. Não importa, qualquer esquerda aqui dentro da América vai ser perseguida pela chamada Operação Cóndor. Uma associação, principalmente você vai ter ali Argentina, Brasil e Chile, mas você tem outros países como Paraguai, Uruguai, vão aderir a essa ideia da Operação Cóndor para perseguir. Dois grandes políticos e ex-presidentes do Brasil são colocados como alvos da Operação Cóndor. Um mais claramente, digamos assim, que é o presidente João Goulart. Realmente, o João Goulart ele tem um infarto, se eu muito me engano, é um problema de saúde, que ele acaba morrendo. Há indícios através de documentação que indicam que o João Goulart foi um dos alvos, assim como o próprio Juscelino Kubitschek era um dos alvos da Operação Cóndor. Juscelino Kubitschek morre aqui no Brasil num acidente de carro e também muito se fala sobre esse acidente, a natureza desse acidente, se ele foi provocado pelos próprios militares. Seja lá como for, é uma operação organizada entre esses países, há documentação que comprova a existência da Operação Cóndor, porém não comprova que, de fato, esses dois grandes nomes da política do Brasil foram assassinados por conta da Operação Cóndor, certo? Bom, a gente vai ter como panorama em geral, ao todo, 21 países da América tiveram regimes ditatoriais, seja ele uma ditadura militar ou uma ditadura civil-militar, certo? Você pode ter um militar diretamente no comando ou você pode ter um civil com apoio dos militares no comando. É muita coisa dentro da América. A gente observa claramente as intenções do capital norte-americano aqui na América para manter um modelo capitalista. É claro que em alguns locais isso não vai acontecer, como em Cuba, como em alguns momentos na própria Nicarágua, algum momento ali no Chile, mas em geral vai ser muito bem sucedida essa ideia de dominação promovida pelos Estados Unidos. É claro que as ditaduras tendem a acabar principalmente no final da década de 80, porque também a gente vai observar aí nas próximas aulas o fim da própria União Soviética e com o fim da União Soviética, obviamente, o fim da Guerra Fria. Daí você não tem o interesse do capital americano tanto em manter regimes aí ligados ao capitalismo. Bom, agora acabou, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima. Valeu!